Olá, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. De acordo com dados da Ebit Nielsen, empresa especializada em mensuração e análise do comércio eletrônico no Brasil, as vendas no comércio eletrônico aumentaram 31% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado, chegando a um recorde de 53,4 bilhões de reais. Isso não se deve somente ao isolamento social da pandemia, mas também à expansão de negócios que passaram a ter entregas nacionais e adotar um ambiente virtual para manter suas operações, diversificando no segmento, de floriculturas a papelarias e produtos artesanais. E para falar sobre logística, preparação tecnológica e transporte inteligente desses e-commerces diante do crescimento exponencial da demanda online, eu convidei Enéas Zamboni, que é CEO da UX Group. Enéas, você acredita que a tendência de optar por comércio eletrônico veio para ficar, ou a gente de fato vai ver uma volta da preferência pelas compras em lojas físicas com o que se convenciona a chamar de novo normal, né? Com o fim dessas restrições sociais mais intensas? Oi, Samuel. Primeiramente, é um prazer falar com vocês, mas vamos lá. Vamos lembrar que o nosso varejo ele supera aí R$1 trilhão. Poxa, é um setor aí bastante representativo, né, para o nosso PIB. O e-commerce é uma realidade, não tenha dúvida disso. A pandemia ela veio para acelerar esse crescimento que já acontecia. Eu diria que ela trouxe aí, vamos dizer assim, 2 anos para o dia de hoje, né? Antecipou 2 anos do que seria o e-commerce para os dias de hoje. Mas com certeza o varejo offline, como a gente chama, né? O varejo tradicional, ele tem a importância dele, a relevância, ele vai continuar existindo. Mas a gente entende que aqui no Brasil o e-commerce deva participar como ele participa nos Estados Unidos, na China, aí superando aí os 2 dígitos, tendo uma participação importante dentro do nosso varejo. Bom, como é que você explica essa diversificação de tipos de lojas e catálogos que a gente está surgindo aqui no comércio eletrônico, né? Existe uma tendência, eu me lembro, muito tempo atrás, quando tive a oportunidade de ficar um tempo fora do país, eu me lembro que, por exemplo, em países como a Inglaterra, é muito comum a venda por catálogo, né? Naquela época se vendia por telefone, enfim, alguma coisa ali embrionária pela internet. Mas como é que você percebe o surgimento dessas novas diversificações aí de contato de negócios digitais aí? Olha, eu costumo dizer que o e-commerce ele é bastante democrático, né? Ele, basicamente, a gente que está há quase 2 décadas aí dentro desse setor, que não tem mais de 21 anos, está indo para o seu 22º ano de vida aqui no Brasil, Samuel, a gente se surpreende com tudo quanto é tipo, né, de diversificações que a gente vê, né? Então, por exemplo, a gente aqui na empresa recebe cotações de e-commerce que vendem portas. Poxa vida, todos esses anos e a gente nunca pensou e pôde imaginar que tinha um e-commerce dedicado a vender portas de quarto, cozinha. Existe, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é se atentar a uma pequena pegadinha que existe no setor de garantir ticket, né? O ticket médio para cada cliente, né? O e-commerce ele é muito bom para tickets altos, né? Quando eu digo alto, acima de R$400, e com cubagens não tão grandes, né? Então, assim, quando a gente estica o tamanho do item que está sendo vendido à distância, poxa, aumenta muito o custo, né? Transportar um item de muita cubagem é muito caro. Isso, obviamente, vai impactar na margem do lojista e assim vai. E a recíproca é verdadeira, quer dizer assim, poxa, quando eu diminuo a cubagem e aumento o ticket, esse é o melhor dos mundos para o e-commerce. E a boa notícia é isso, né? Assim, os grandes itens que são consumidos, ele tem essa característica, fazendo com que realmente o e-commerce veio para ficar, né? Ele não tem um caminho de volta, né? Essa democracia é bem importante para o setor e eu entendo que todos nós aí vamos aprender a conviver com a compra no varejo que a gente chama offline e no varejo online. A gente vem percebendo uma migração natural e enorme, eu diria até exponencial, dos comércios tradicionais para o online, né? Isso, evidentemente, impulsionado, acelerado em razão dos eventos da pandemia. Mas uma das coisas, enfim, até para dividir um pouco mais esse raciocínio contigo, uma das coisas mais importantes que eu, como leigo, percebo, me colocando no papel de quem compra, é de fato entregar aquilo que eu comprei, que é a questão logística efetiva, né? Quais são os cuidados logísticos, digamos assim, que uma empresa precisa ter
quando for entrar no e-commerce? Ou seja, quais cuidados que a gente tem que ter antes de pensar no website? Não, legal. Essa tua pergunta ela é muito boa, porque apesar da gente falar de varejo, né, digital ou offline, vamos entender que tem uma diferença entre ambos, né? Uma relação no varejo tradicional é aquela relação olho no olho, o vendedor com o comprador. Basicamente, tem ali a negociação e a aquisição, e na maioria das vezes o cliente sai com o produto na mão. No e-commerce, a gente está falando de uma entrega à distância, uma compra à distância, onde o cliente antecipadamente efetua o pagamento. Então, a gente precisa ter muita credibilidade nesse setor. Então, acho que o exemplo que a gente pode dar, a dica para quem está entrando nesse setor, é garantir que os parceiros, principalmente logísticos, que estiverem com vocês, realmente sejam os melhores, para que eles possam realmente garantir tudo aquilo que foi prometido no ato da compra. Então, hoje em dia, os prazos viraram aí o grande diferencial, né, do negócio, mas a gente tem que pensar que mais do que isso é ganhar credibilidade, né? Hoje a gente tem as mídias sociais fazendo com que grandes empresas cresçam ou sumam em função de bons ou maus negócios, né? Então acho que a principal dica é exatamente essa, saber que o lojista ele é bom naquilo que ele faz, que é comprar e vender, e deixar a parte de logística para quem entende, para que aquilo que foi prometido no ato da compra realmente seja cumprido. Bom, quando a gente pensa numa loja, de novo, física, né, com uma presença real, digamos assim, a gente tem ali já uma percepção sobre qual tecnologia a gente utiliza para botar esse negócio de pé, para maximizar esse negócio. Então, a gente está falando de RP, em tecnologias gerenciais, eventualmente alguma coisa conectada com promoção, né, ferramentas para promoção e coisas nesse sentido. Mas quando a gente pensa no online, a gente tem, enfim, uma nova camada tecnológica que precisa ser percebida, né? Qual é a estratégia efetiva de tecnologia que a gente precisa levar em conta na hora de migrar uma operação física para uma operação em comércio eletrônico? Poxa, a sua pergunta ela é bastante abrangente, Samuel. Mas vamos pensar o seguinte, obviamente, todo o processo, vamos falar assim, por trás da compra, né? Como você falou, o RP, isso não se altera. Basicamente, o lojista vai ter que pensar no seu front, né, como a gente chama, a experiência de compra do cliente, como ele navega no seu site. Obviamente, isso existem empresas aqui no Brasil que têm um bom nível de serviço que podem atender. Eu entendo que já virou até uma commodity. Mas o grande diferencial está por trás disso, né? Quando a gente fala, a gente brinca aqui o back-office e tudo aquilo que acontece depois da concretização da venda. É realmente você ter uma boa operação logística, você ter uma boa operação de distribuição. Isso realmente, eu diria que durante essa pandemia, ficou muito claro para a gente que está no dia a dia, né? Quer dizer assim, até então, o frete grátis, os descontos, tudo aquilo, a gente via como um grande diferencial para a gente vender, para o lojista vender. E hoje existe uma tendência que a conveniência se torna o grande diferencial na decisão da compra. Então, o prazo, a credibilidade, porque eu também não adianta eu prometer e também não entregar. Para isso eu preciso ter uma tecnologia muito forte, integrada com aquilo que eu vendo, com a nossa operação física, né? Então, existe uma tendência acontecendo, que eu diria que nesses últimos 6 a 8 meses, da aproximação da parte tecnológica com a parte operacional. Não basta possuir uma tecnologia de ponta se você não tiver a operação acompanhando tudo aquilo que está sendo previsto e programado. Essa tendência, ela veio para ficar, né? Hoje, a conveniência, o prazo rápido, a entrega no mesmo dia, a entrega no dia seguinte, virou meio que uma premissa. Quem não tiver isso vai estar fora do jogo, infelizmente. Então, mais importante, inclusive, Samuel, que o próprio frete grátis, que é o próprio desconto no item, algum tipo de ação mercadológica que você possa vir estar fazendo. É muito interessante essa mudança num setor que, basicamente, ao longo desses 20 e poucos anos, ele mudou muito, né? Mudou muito. A gente que está há 17 anos nele pode dizer que, poxa, não teve um ano igual ao outro. E, obviamente, a gente teve agora as interferências externas com essa pandemia, que acelerou o setor e fez com que ele crescesse muito. E, enfim, a gente precisa, como resposta à sua pergunta, ter realmente um processo operacional muito atrelado ao processo tecnológico.
Se a gente não se atentar a isso, realmente a gente corre riscos, porque não existe mais você ter uma hipertecnologia sem ter uma hiperoperação. O setor de logística deixou de ser um centro de custos, né, como ele era visto anteriormente, para ser um diferencial na hora da venda. Eu acho que a tua fala, esse final da tua fala sintetiza um pouco essa reflexão mesmo, que é essa ideia de que o consumidor não busca só o frete grátis, enfim, não busca só o prazo rápido, né? Antes a gente falava de D+1, D+2, D+3, a gente tá falando de horas, né? Poxa, a experiência da gente, né, como cidadão, quer dizer assim, às vezes você adquire um determinado item e depois que você adquiriu, e se adquiriu obviamente porque você precisa dele com uma certa urgência, e depois que você vai pensar, poxa, será que eu paguei caro? Uhum. Né? O preço, seja do produto ou do frete para chegar até o teu destino, ele começa a ficar irrelevante, né, perto da qualidade do processo logístico, de aquilo estar nas suas mãos na velocidade que você precisa, né? É incrível. E a gente vê essa mudança acontecendo agora, questão de meses, né? Não é um negócio que você fala assim, poxa, em 2021 a gente pensava assim, eu te garanto que não. Não, de fato é uma transformação e ainda seguindo esse raciocínio, quer dizer, acho que todo mundo que está nos ouvindo agora já em algum momento percebeu que o trânsito está mudando. A gente cada vez mais está vendo o motoboy ali fazendo a sua entrega de delivery, né, pelo aplicativo de comida. A gente vê algumas empresas de e-commerce já com os seus veículos de entrega adesivados. Enfim, a gente tem uma nova composição dos agentes ali logísticos. Eles são cada vez mais perceptíveis, né, no nosso meio, no nosso entorno. E a minha pergunta vai de encontro a essa coisa será só os grandes players que conseguem se valer dessa capacidade logística mais imediata ou mais sofisticada? Ou cabe no bolso do pequeno, médio, grande empresário escolher um investimento logístico de ponta para poder automatizar também sua operação digital? Boa pergunta, Samuel. Basicamente, a gente vê uma concentração aqui no Brasil, né? Os grandes players do varejo se transformando em grandes players logísticos, não tenha dúvida disso. Mas existem, obviamente, empresas como a nossa, por exemplo, que como uma bandeira branca vem para poder ajudar e trabalhar no modus operandi desses grandes players. Como eu disse, né, assim, poxa, a entrega rápida já não é mais um diferencial de um e-commerce para outro. A entrega rápida virou um pré-requisito para esse e-commerce permanecer vivo. Então, a gente entende que, existem oportunidades, o mercado é muito grande, né? Tem muita gente migrando para essa tecnologia e a gente entende que, empresas do perfil da gente, com operadores logísticos voltados aí para o e-commerce, tem muito caminho a crescer, muito caminho pela frente, não tenha dúvida disso. É importante ressaltar que, assim, a qualidade, aquilo que é prometido acontecer dentro dos prazos, é premissa para a gente continuar crescendo, é premissa para a gente continuar fazendo esse mercado se desenvolver. Pensando um pouquinho em operação efetivamente, né? O que você percebe ali, tem razão da sua experiência, que não pode faltar, seja ela numa estratégia de marketing, seja ela numa estratégia logística, enfim. O que a gente precisa ficar atento como entrante ou já alguém que de fato atua nesse mercado de comércio eletrônico há algum tempo? O que não pode faltar percebendo as novas necessidades desse consumidor aí que vem cada vez mais exigindo a nossa atenção, digamos assim, a atenção de quem vende efetivamente? A resposta é interatividade. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem aí o advento das mídias sociais, todo dia nasce uma, cresce, e em resumo, o que a gente está vendo é basicamente a gente falar, ter a comunicação, ter a interatividade com quem a gente quer, seja ir um artista, seja uma loja, seja das N formas que existem hoje, a tecnologia nos propõe. Quem está entrando nesse setor, ele tem que entender que ele precisa se comunicar muito com quem está do outro lado da linha. O cliente hoje, ele não quer mais ficar no escuro, né? Como a gente diz, quer dizer assim, eu fiz uma compra e eu não sei o que aconteceu com ela, faz um dia, fazem 2 dias que eu não tenho notícias dela, né? Então, o cliente, ele quer, sempre quis, mas hoje ele exige essa comunicação. Então, assim, a dica que eu posso dar é, se comunique muito, use a tecnologia que ela está disponível ao seu favor, né? Abra a sua empresa para o seu cliente poder saber o que está acontecendo com a sua remessa, mostre o momento que ela está sendo empacotada, mostre o momento que ela está sendo expedida, mostre o momento que ela está sendo transferida para o bairro de onde você mora e mostre o momento que ele estiver saindo para chegar até a sua residência.
eu entendo que nos próximos meses é o assunto que a gente mais vai comentar, porque não existe mais e-commerce sem essa interatividade, né? Cliente conversando com o transportador, do embarcador, conversando com o seller, conversando com o marketplace, tudo isso deixa de ser, vamos falar assim, um mito, né? A gente conseguir realmente, poxa, eu fiz uma compra e esqueci de alterar meu endereço, eu mudei há poucos dias, esqueci de alterar meu endereço de entrega. Poxa, eu ligo pro lojista, o lojista fala, poxa, sua entrega já está a caminho. Eu consigo também me comunicar, eu não preciso do lojista para me comunicar com o transportador que, por exemplo, está fazendo aquela entrega. Eu consigo interagir com ele e falar, poxa, eu estou no endereço novo e altero para que você não encontre ninguém na minha casa. Tudo isso vai ser uma realidade em muito pouco tempo, entendeu? Então, acho que essa é a dica que fica, a interatividade. A gente tem que ter isso, a gente tem a tecnologia disponível, a gente tem que usar ela. Ela é muito importante para a gente. Queria te ouvir num tema que não é necessariamente, digamos, o foco da operação do teu negócio, mas por ser parte dele e pela tua entrega ser efetivamente a parte, um elo da entrega do comércio eletrônico, você está muito envolvido e eu queria te ouvir em relação a isso, que é como é que você percebe esses dois caminhos, né? Que existem vantagens e desvantagens, na verdade isso é muito perceptível, mas qual é, na sua opinião, o melhor caminho? Seguir para o desenvolvimento de uma plataforma de comércio eletrônico própria, que vai ter ali, digamos, integrações únicas e tudo mais, ou não? A gente já tem no mercado players ali, operadores de comércio eletrônico suficientemente gabaritados para que quem está nos ouvindo agora não precise começar do zero uma loja virtual, por exemplo. Eu acho que não existe uma receita, né, pronta para poder te responder, Samuel. Eu entendo que são momentos. Para aquele pequeno varejo, ou médio ou grande, que esteja iniciando as vendas pelo e-commerce, é importante ele utilizar as empresas que têm a expertise. Para quê? Para que ele não perca o foco naquilo que ele faz de melhor, que é comprar e vender, negociar com seus fornecedores e assim por diante. Hoje, a grande cilada que tem no mercado é exatamente isso. Poxa, a gente vê ainda em lojistas a intenção de controlar todo esse ecossistema. E isso faz com que ele perca o foco naquilo que ele tem de melhor. Saber negociar, ter melhores preços, melhores margens e assim por diante. Então, assim, a dica que eu dou é, poxa, dependendo do teu tamanho, utilize os especialistas, né? Seja na parte de tecnologia, seja na parte de operação, para poder te apoiar. Quando você estiver forte, quando você estiver maduro, traga isso para dentro de casa. Foi isso que aconteceu com todos os grandes players que operam hoje dentro do Brasil. Não adianta você, num momento de crescimento, de estabelecimento, você querer ter a abrangência de todo o ecossistema do e-commerce embaixo dos teus olhos. Você não vai conseguir. O Brasil é um país muito complexo, né? Ele é gigante, ele tem N culturas, tem problemas sociais. Poxa, é muito difícil você trafegar em tais regiões, em tais horas. Tudo isso dificulta o dia a dia e toma um tempo, vamos dizer assim, muito importante para que aquele empresário possa estar focado naquilo que ele sempre fez de melhor, que levou ele até aquele momento. Então, eu acho que isso é bem importante. A gente vê muitos players aí se perdendo esse momento de decidir, porque realmente é difícil mesmo, mas o que a gente viu ao longo de todos esses anos, que a melhor forma é essa, poxa, peça ajuda, utilize os players que hoje são importantes para poder te suportar naquilo que você ainda não é especialista. Depois, com o tempo, com o aprendizado, você traga de volta para baixo dos seus olhos. Perfeito. Enéas, para concluir o nosso papo, eu queria te ouvir. A gente está, digamos, ao longo da nossa conversa aqui hoje, meio que trazendo um raio-x do momento atual do mercado logístico, das dificuldades logísticas e das oportunidades que a gente tem dentro do setor, sobretudo depois da maximização ou da potencialização do comércio eletrônico em razão de tudo que a gente está vivendo. Mas o que a gente tem de desafio pela frente, né? O que a gente pode dizer que é a próxima fronteira a ser ultrapassada? Como é que você percebe o desenvolvimento do comércio eletrônico e, por sua vez, das questões logísticas para o futuro? Eu acho que o nosso grande desafio é realmente poder atender com excelência todo o país, todos os municípios do país, com a mesma qualidade que hoje a gente já faz nos grandes centros. A grande batalha é trabalhar qualidade versus custos, né? Como eu disse, o país ele tem extensão territorial,
ele tem concentrações, né? A população é muito concentrada no Sudeste, mas a gente tem que ter o mesmo nível de serviço até para que a gente possa crescer nas demais regiões, né? E acho que esse é o grande desafio. A gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? A gente vê o crowdshipping sendo aí uma grande ferramenta, utilizar a mão de obra que hoje tem disponível no país para poder ajudar nesse ecossistema do e-commerce. A gente vê muitas iniciativas nesse sentido. Lojas físicas com outros atributos de mini-hubs, para quê? Para que o produto fique mais próximo do cliente, independente do local onde ele esteja. Então, eu diria a você, Samuel, que esse é o grande desafio, né? Pô, nós somos um país continental e que precisa ter o mesmo nível de qualidade nos 4 cantos dele, né? Essa é a dica aí para a gente poder trabalhar os próximos anos aí, talvez próximos meses, né? É isso, pessoal. A questão logística, de fato, é uma premissa hoje em dia para poder fazer com que os negócios eletrônicos, que o e-commerce, de maneira geral, funcione efetivamente, né? A gente percebe no nosso dia a dia como consumidor, fazendo, digamos assim, essa transmissão aí, nos colocando como consumidor no papel, de fato, de quem compra um serviço ou um produto, que é fundamentalmente importante receber aquilo que a gente comprou no prazo que a gente espera, na qualidade de embalagem, e que a experiência se complemente, né? Que a experiência seja tão boa quanto, de fato, comprar um produto que você acabou de pegar na mão numa loja física, por exemplo. Mas realmente a gente tem desafios importantes e acho que esse papo com o Enéas foi muito legal porque a gente conseguiu perceber o quão desenvolto e quão avançado a gente está em algumas discussões relacionadas a isso. E eu acho que a gente vem também, quem é usuário de compras eletrônicas, vem percebendo grandes avanços também nesse setor. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal!